Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal e espero que vocês gostem da nossa aula. Para o material que a gente está usando aqui, eu vou usar o fio número 8 e a agulha 4,5 mm. Mas você pode estar utilizando também o fio número 6 e a agulha número 3 ou 3,5. Vai de acordo com a sua preferência, tá bom? E também vamos utilizar tesoura para fazer os nossos arremates. Para iniciar, a gente vai fazer o nosso nozinho. Firma ele aqui. E faremos o nosso cordão. Lembrando de fazer sempre a nossa correntinha bem folgadinha, tá vendo? Para que o nosso trabalho não fique torto, porque se a gente fazer ele muito apertadinho, no final ele vai pegar e vai ficar tipo torcido assim, o trabalho vai subir para os lados e não vai ficar um trabalho retinho. Agora você pode fazer suas correntinhas do tamanho que você desejar. Se você for querer fazer um tapete de 1 metro de largura, você vai fazer suas correntinhas em 1 metro. Meio metro, você faz as correntinhas em meio metro. Então, aqui não vai ter um tamanho exato de pontos, nem de metros. Isso vai ser de acordo com o que você vai precisar, tá bom? Então, façam aí as correntinhas de vocês, que eu farei a minha e já volto. Pronto, fiz aqui o meu cordão todo com correntinhas, ó. Fiz o tamanho que eu desejava. Agora, a gente faz uma correntinha, pula essa que a gente fez, na próxima, e faz um ponto baixo. Na próxima, um outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E assim vai ser essa nossa carreira. Toda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Quando chegar lá no final, eu volto para finalizar com vocês. Pronto, cheguei aqui no meu último pontinho, eu faço o meu ponto baixo, faço uma correntinha, viro o trabalho e venho nele mesmo, aqui, e faço novamente um ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui, em vez de eu introduzir a minha agulha em cima do ponto, como a gente faz, eu vou vir embaixo, aqui no pezinho do ponto, tão vendo? Introduzo a agulha, puxo o meu fio até da altura da agulha aqui em cima e fecho o meu ponto baixo. No meu próximo ponto, na parte de cima, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, na parte de baixo, no pezinho do meu ponto, eu faço um ponto baixo. Lembrando sempre de não puxar demais o nosso fio. Ou seja, deixar sempre ele ficar bem soltinho assim, que senão o trabalho vai ficar repuxado. E aqui, nessa parte aqui, sempre deixar a laçadinha nesse tamanho, tá vendo? Você segura o fio firme aqui, introduz a agulha lá no pezinho do ponto, puxa o fio até dar o tamanho e fecha o ponto. Senão, o ponto fica muito grande nessa parte e vai fazer o trabalho ficar muito torto. Aí, você vem, fez o ponto baixo pegando na parte de baixo do ponto de base, você vem no próximo ponto, na parte superior, no ponto normal, faz um ponto baixo. No próximo ponto, no pé do ponto, faz um ponto baixo. No próximo ponto, na parte de cima, um ponto baixo. Próximo, no pezinho do nosso ponto, um ponto baixo. E assim vai ser toda a nossa sequência até a gente chegar lá no finalzinho do trabalho, sendo um ponto baixo pegando na parte de cima do nosso ponto de base, o outro no pezinho do nosso ponto. Vai ficar com este detalhe aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Vai ficar tipo um ponto puxado para baixo, um ponto normalzinho.
eu farei o meu aqui, quando eu chegar lá no meu último pontinho, eu volto para finalizar com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e vou fazer o meu último ponto baixo na parte de cima, ou seja, ele não vai ficar esse alongado. Então, vocês tentam deixar o nosso último pontinho aqui sempre como ponto baixo normal, sem ser esse ponto alongado, tá bom? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e nesse último ponto que a gente fez, a gente vai fazer novamente um ponto baixo sem ser o ponto baixo centrado, ou seja, aquele pontinho, a gente vai fazer ele na parte de cima. O nosso próximo ponto, ele foi o ponto baixo centrado que pegamos pelo pezinho do nosso ponto de baixo. Como essa carreira vai ser oposta da nossa de baixo, a gente vai vir nela e vai fazer um ponto baixo pegando pela parte de cima. Então, a gente vai ficar com 2 pontos baixos pela parte de cima aqui. No próximo ponto, foi o nosso ponto baixo normal, certo? A gente vai pegar, vai vir no pé dele e vai fazer o nosso primeiro ponto alongado. No nosso próximo ponto, que era o ponto alongado, a gente fará um ponto baixo normal, pegando pela parte de cima. Perceberam? Ficou um ponto normal, onde era o alongado, um ponto alongado, onde era o normal. No próximo ponto, que era o ponto pela parte de cima, a gente vai no pezinho dele e vai fazer um ponto alongado. No próximo ponto, pela parte de cima, faz um ponto baixo. No próximo ponto, no pezinho do ponto, faremos um ponto baixo. No próximo ponto, esse aqui que é alongado, na parte de cima, faremos um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Você fará um ponto baixo pela parte de cima, aonde era o alongado, um ponto pegando pelo pé do nosso ponto, aonde era o ponto baixo pequenininho aqui, esse aqui. Então, vai ser praticamente o oposto da nossa volta anterior. Na onde era o grande, você fará o pequeno. Aonde era o pequeno, você fará um grande. Tudo bem? Então, faremos a nossa volta toda aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Fechei, então, aqui a minha terceira carreira, na verdade. Aí, a gente chegou no nosso último ponto baixo da carreira, aquele pontinho baixo normal, sem ser o alongado. Como aqui eu tava com o ponto de base, era o alongado, eu fiz um ponto baixo normal, pegando pela parte de cima. Nesse último ponto, eu vou fazer novamente o ponto baixo normalzinho. Eu não gosto de terminar a carreira com o ponto baixo alongado esse daqui, porque ele vai ficar muito esburacado. Vai ficar um buraco aqui, entende? Não fica bonito. Então, não tem problema de ficar 2 pontos baixos do mesmo tamanho aqui no finalzinho. Na próxima carreira, já vai ficar um grande aqui. Então, feito aqui o nosso último ponto, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. E nesse nosso último ponto que a gente fez, a gente faz um ponto baixo normalzinho. No nosso próximo ponto, que é o nosso ponto baixo, que é o pequeno, a gente vem no pé dele e faz um ponto baixo centrado, que é o nosso ponto alongado. Sempre cuidando para não deixar essa laçada que fica na agulha muito grande, senão o nosso trabalho vai ficar torto no final. No ponto que era o centrado, faremos um normal. No próximo ponto, que era o pequenininho, a gente faz um centrado. No centrado, faremos um normal. No pequeno, a gente vai fazer um centrado. Então, essa vai ser a nossa volta. Sempre revezando um ponto centrado, um ponto normal, pegando pela aba de cima. Um ponto centrado e um ponto pegando pela aba de cima. Vocês vão sempre ajustando esses fiozinhos, que daí fica certinho o nosso Vzinho aqui, entende? Fica bem bonito depois a finalização.
Então, eu farei a minha volta aqui. Quando eu terminar, eu volto para finalizar com vocês novamente. Mas toda a nossa sequência, durante todo o nosso trabalho, vai ser apenas essa. Um ponto centrado, um ponto pegando pela parte de cima. Então, não tem segredo, é só prestar mesmo atenção. É muito simples, muito fácil de fazer. Então, eu farei aqui, quando finalizar, eu volto com vocês, tudo bem? Chegamos aqui nos nossos últimos pontinhos, temos aqueles 2 pontos baixos que a gente fez no final da nossa carreira aqui, que ficou os 2 pontos baixos pela abinha de cima, certo? Não ficou o ponto alongado. Então, a gente vai fazer o nosso penúltimo ponto pegando pelo pezinho aqui do nosso ponto, tá vendo esse buraquinho aqui? Que é o pezinho do nosso ponto. A gente introduz a agulha, faz o nosso último ponto alongado. A gente vem no último ponto da carreira e faz um ponto baixo pegando somente pela parte de cima do ponto. Faz uma correntinha e vira o nosso trabalho. Vem no nosso último ponto aqui, que é o nosso ponto normalzinho, né? E faremos outro ponto baixo sem nenhuma mudança. O nosso próximo ponto, que é o nosso ponto alongado, a gente vai fazer um ponto normal, pegando pela parte de cima. No próximo ponto, que é o nosso ponto pequenininho, a gente vem no pezinho dele e fará o ponto alongado. Então, vai ser uma sequência durante todo o nosso trabalho aqui, sendo sempre um ponto alongado, um ponto pegando pela parte de cima. Não tem segredo, vocês só seguir essa sequência que o trabalho de vocês vai ficar lindo. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês. Eu vou fazer uma mudança de cor nele mais pra frente, então, se vocês forem querer fazer no de vocês também, vocês continuem aqui comigo que a gente fará essa mudança junto. Caso vocês vão fazer somente uma cor, vocês podem fazer essa sequência até atingir o comprimento do tapete, até o comprimento que vocês vão precisar, tudo bem? Concluí aqui, gente, o meu trabalho, utilizei o meu rolo da minha primeira cor, utilizei o rolo quase todo. Essa aqui foi a quantia que acabou sobrando. Ele ficou medindo aqui de 69 centímetros de largura por 29 centímetros de comprimento. Com o rolo todinho praticamente, sobrou só um pouquinho de fio. Ele não rende muito, né, porque ele é todo em ponto baixo, então ele rende pouco. Bom, eu vou finalizar com vocês a minha carreira. Como eu fiz aqui o meu ponto baixo centrado, que é esse pontinho mais comprido, né, que a gente pega pelo pé do nosso ponto de base. O meu próximo vai ser um ponto baixo normal, sendo pegado apenas pela parte de cima do nosso ponto de base, que é as correntinhas de cima. Faço um ponto normal, um ponto centrado, um ponto normal. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer um ponto normal, mesmo sendo um ponto normal anteriormente, porque eu não gosto de fazer o centrado no meu último ponto por causa dos buraquinhos que vão ficando aqui. Então, os meus últimos pontos sempre é normal. Faço uma correntinha, puxo meu fio aqui num tamanho bom, eu corto ele. Dou uma firmadinha aqui, viro o nosso trabalho, que agora a gente já vai utilizar a nova cor, lembrando sempre de seguir a mesma sequência. Como a gente finalizou daquele lado, a gente inicia desse como se estivesse seguindo a mesma cor no caso, né? A minha nova cor aqui. Eu venho aqui no meu pontinho, ponho o meu fio aqui, que a gente já vai arrematando ele.
Entro no meu ponto. E faço uma correntinha. Firmo bem ela. Entro de novo aqui no meu pontinho, deixando esse fio verde aqui, ó, por cima aqui também, que a gente já vai arrematando ele junto com o laranja. E faço um ponto baixo. No meu próximo ponto, ele é um ponto baixo normal, que foi pego pela aba de cima, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. No próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. No próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. E vamos puxando aqui os nossos fiozinhos para que ele fique bem justinho. E a gente vai escondendo ele aqui. Então, essa parte vai ser igual à nossa parte anterior, toda ela com um ponto baixo normal e um ponto baixo centrado. Agora, vocês podem continuar fazendo de vocês, eu farei o meu, e assim que a gente chegar lá no finalzinho de novo, eu volto, tá bom? Ó, como vai ficando. Concluí quase todo o meu trabalho aqui, eu adicionei mais duas cores, este amarelo, este verdão aqui. Eu vou deixar a descrição depois na descrição do vídeo certinho os materiais que foram utilizados. Do amarelo sobrou esta quantia, do nosso salmão e do verde água só um pouquinho. O outro verde, que é esse aqui, que é o que a gente tá fazendo ainda, tem bem pouquinho também, praticamente a mesma quantia daquele. Fizemos a nossa última carreirinha aqui, com os nossos pontos altos centrados e um ponto alto normal. Então, a gente vai finalizar a nossa carreira fazendo um ponto alto normal, ou um ponto baixo normal, um ponto baixo centrado, um ponto baixo normal, e o último ponto baixo, um ponto baixo normal. Uma correntinha, vira o trabalho. E essa nossa última carreira, vamos fazer todas de ponto baixíssimo para que ele fique com acabamento igual ao nosso outro lado aqui, que foi feito aquelas correntinhas. Então, a gente vem no nosso primeiro ponto baixo aqui, fazemos um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Não vamos puxar muito, gente, porque senão ele vai repuxar o nosso trabalho, ó. Então, você deixa como que a nossa laçadinha venha com a agulha certinho no centro do nosso ponto da frente, que é o tamanho da laçada que você tem que deixar. Então, você vem aqui e faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Farei aqui toda a minha volta e assim que eu terminar, eu volto para finalizar com vocês a nossa carreira. Cheguei aqui no meu último pontinho baixo, faço um ponto baixíssimo nele, uma correntinha e passo o meu fio por ela, firmo aqui, viro o trabalho e venho aqui, ó, nessa correntinha no nosso ponto da frente, aqui no caso, e passa ela por dentro. Puxo o meu fiozinho aqui por cima. E vou passando entre os pontos para ir escondendo esse fiozinho. Se você quiser, já pode fazer um nozinho aqui, eu também já vou fazer o meu.
para mostrar como é que eu faço. Eu abro o meu fiozinho aqui, ó. Como ele é o número 8, ele vai ter 8 fiozinhos. Então, eu divido 4 para um lado e 4 para o outro. Abro ele no meio. Abri todo o meu fiozinho, ele vai ficar com dois fiozinhos. Aí, eu passo um desses fiozinhos em uma abinha do nosso ponto baixíssimo e faço um nozinho. E faço 2 nós juntos, no caso, eu faço uma laçada, laço novamente o meu fio e puxo ele sem embolar e finalizo o meu pontinho, viu? Não fica sinal nem nada. Se quiser passar mais algum, fazer mais algum nozinho ou esconder durante o trabalho aqui, não tem problema, vai do gosto de qualquer um. Não tem perigo de escapar também. E ficou assim o nosso trabalho. O meu, utilizando aqui os quatro cones, sobrando esta quantia em cada um deles, ficou medindo 70 centímetros de largura, assim, e 1,17 m de comprimento. Ficou um tamanho bem bom, eu gostei do tamanho dele. Olha o detalhe do ponto, como que fica, gente, fica muito bonito. E agora, eu vou fazer mais um trabalhinho com essas sobras. Se vocês quiserem, vocês acompanhem o meu próximo vídeo, que eu estarei fazendo um pequeno detalhe para pôr em cima de mesinhas, de bancadinhas, vocês que escolhem, mas vai ficar um trabalho bem bonito. Então, fiquem atentas ao próximo vídeo, que eu estarei fazendo um detalhe com estas sobras, já que eu não utilizo muito o fio 8, então, para não ficar desperdiçado, a gente vai fazer um trabalhinho com eles. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele e seguem o nosso canal. Beijos e até o próximo!